Bom dia, irmãos. Mais um dia aí para trazer a palavra do Evangelho a vocês. E hoje eu vou trazer uma palavra que ela está em Mateus, no capítulo 7, versículo 15 ao 17. Pelos seus frutos os conhecerei. Os discípulos de Cristo se conhecem pelos seus frutos. Da mesma forma, aqueles que são seus discípulos também são reconhecidos da mesma maneira. E Jesus nos adverte sobre isso, para que não nos deixemos enganar. A Bíblia nos diz qual o verdadeiro Evangelho de Cristo, e devemos estudar a palavra para não sermos enganados pelos falsos profetas. Se você tem o conhecimento da palavra, se você estuda a Bíblia, tem a rotina de ficar lendo a Bíblia, jamais você vai ser enganado. Quando alguém chegar na igreja, um pastor falar alguma coisa diferente do que está na Bíblia, você vai saber. Porque a pessoa que não lê a Bíblia, não conhece o Evangelho, é muito mais fácil você ser manipulado. Porque lá a pessoa fica lá na frente do púlpito, né? Ele fica lá, fala, mas se a pessoa não tem o conhecimento, ela não conhece a Bíblia, ela vai assimilar aquilo lá como verdade. Jesus já dizia: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva no espinheiro ou figo na erva daninha? Semelhante, toda árvore boa dá frutos bons, mas árvores ruins dá frutos ruins. Quando a gente fala de frutos, é a palavra, é o modo de falar. Quando uma árvore boa dá frutos bons, é quando uma pessoa está fazendo coisas boas. Uma pessoa boa faz coisas boas. Agora tem pessoas ruins aí, que a gente vê diariamente, que só sabe fazer as coisas ruins. Então a gente percebe quando a gente tem o conhecimento do Evangelho, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente está entre amigos e a gente fala sobre o Evangelho e todo mundo conhece. Você fala um pouco, outro fala um pouco e todo mundo batem as palavras. A gente está lá produzindo frutos bons. O próprio Cristo nos ordena a cuidar dos falsos profetas, aqueles que nos procuram com algo completamente diferente do Evangelho, oferecendo-nos coisas que Cristo nunca nos ofereceu. É a única maneira de sabermos quando estão nos trazendo algo que não é o Evangelho. É lendo e estudando a Sagrada Escritura. Se você tem o hábito de ler a Bíblia e você conhece o verdadeiro Evangelho, nunca você vai ser manipulado. Você vai saber quando uma pessoa está falando coisas que Cristo nunca falou, que não está na Bíblia. Que Cristo, quando andou conosco aqui no mundo, quando ele veio para esse mundo, ele não pregava prosperidade, ele não pregava riqueza, ele não pregava essas coisas. Ele pregava o amor, ele pregava o arrependimento das pessoas,
Ele perdoava as pessoas que eram pecadores. Ele preferia andar com pecadores do que com o pessoal da alta sociedade na época, né? Porque essas pessoas que precisam de cura são os pecadores, os doentes, vamos falar assim, que precisam conhecer a palavra de Cristo, a palavra de Deus. O falso profeta é conhecido pelos seus frutos. E Cristo nos diz que toda árvore produz bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos. Se você prega coisas que não estão no Evangelho, você fala coisas que não é a realidade que está na Bíblia, você está pregando maus frutos. Você está produzindo maus frutos. Tomemos cuidado com as árvores ruins que estão lá fora, já que seus frutos são ruins e não podemos fazer o mesmo com eles. Da mesma forma, lembre-se que a árvore ruim é cortada e jogada no fogo, porque não há necessidade de tê-las. Claro que você não vai pegar o cara que está pregando coisas ruins, você vai jogar na fogueira, não é assim. Isso é uma metáfora, né? Mas a gente tem que cortar o mal pela raiz. Se você tem o conhecimento do Evangelho e uma pessoa vem pregar para você coisas que não está na Bíblia, você sabe reconhecer. Aí você consegue repreender essa pessoa. Só que você não vai fazer a mesma coisa que elas. Você tem que pregar o que Cristo pregava para nós, o amor. Você tem que ter compaixão para essas pessoas. Reza por essas pessoas que pregam o falso evangelho, para que Deus possa colocar algo bom no coração delas. Peçamos a Deus que nos mostre através de sua palavra como dar frutos para a salvação, para nos ensinar a fazer a vontade dele. Se você quer fazer a vontade de Deus, leia a Bíblia. Ande como Cristo andou nesse mundo. Pregue o amor. Seja mais humanitário. Ore para essas pessoas que são carentes. Leve a palavra para as pessoas. Mesmo que elas não queiram ouvir, você está lá colocando uma semente. Você está lá jogando uma semente no coração dela. Mesmo que esse coração for de pedra, Deus vai fazer brotar essa semente e vai fazer essa pessoa se arrepender. Vai fazer essa pessoa olhar o que ela está perdendo, o que ela perdeu nesse mundo. Você não pode estar preso nesse mundo. Esse mundo aqui já está em trevas, esse mundo já é do maligno. Só tem coisas ruins aí, o que está acontecendo no mundo aí, o que está acontecendo no nosso país. Pessoas boas querendo fazer coisas boas para o nosso país. E muitas pessoas aí sendo contra, pregando a maldade, fazendo com que pessoas cometam crimes, como está acontecendo em São Paulo, no nosso estado aqui, obrigando o médico a testar coisas erradas, cometendo crime. Isso são pessoas ruins que fazem a maldade para as outras pessoas. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que pregar o amor. As pessoas aí fora, elas estão corrompidas.
Elas querem que volte a corrupção, a ganância do homem. Só que existe uma coisa muito mais importante que tudo isso que está acontecendo. É Deus. Nós temos que se apegar mais em Deus. Nós temos que crer mais em Deus. Nós temos que acreditar no sofrimento, naquele sacrifício que aconteceu na cruz. Nós temos que crer em Jesus Cristo e passar para as pessoas esse amor que Cristo pregava para nós. Era essa palavra que eu queria deixar para hoje. Pelos seus frutos os conhecereis. Então faça as coisas boas, que as pessoas vão reconhecer você, vão olhar para você e falar assim, aquela pessoa dá frutos bons. Essa é a mensagem que eu queria deixar para hoje. E abençoar a todos e pedir para Deus, mais uma vez, colocar a mão sobre esse país, colocar a mão no mundo, principalmente no nosso país, que as pessoas sejam mais humanitárias, sejam mais cordiais umas com as outras, que parem de acreditar nessas pessoas que querem pregar as coisas ruins, querem colocar coisas ruins na cabeça de vocês, da população, da nossa sociedade. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso presidente, que é uma pessoa cristã. Vamos fazer uma corrente de oração para que todo esse mal que assola o nosso país, que assola o nosso mundo, caia por terra. Que nós conseguimos a viver num lugar maravilhoso, um lugar bom. Apesar que esse mundo já não tem mais cura. Mas a gente tem que acreditar naquela palavra de Cristo. Nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que acreditar no Evangelho. Nós temos que acreditar naquilo que Deus deixou para nós escrito, que é a Bíblia Sagrada. Era isso que eu queria passar para vocês. E tenham um bom dia e que Deus abençoe a todos.